Estamos de volta com o Tribuna Livre, junto com você. E agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Edmilson José de Matos Fonseca, fundador da Associação Rondoniense de Epilepsia, ARE em Rondônia, coordenador do projeto Epilepsia em Debate na Sociedade do Ministério Público de Rondônia, para prestar informações à comunidade em geral e esclarecer dúvidas sobre o tema. Doutor Edmilson, boa tarde, obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite. Nós vamos ter amanhã uma palestra, o que será discutido, o que será debatido e para quem será destinada essa palestra sobre epilepsia. Boa tarde. Okay. Para mim é um prazer imenso comparecer a esse programa e, conforme você já anunciou, nós vamos ter esse encontro na Câmara Municipal de Rolim de Moura. É um debate sobre epilepsia, que é uma doença grave e que ainda estigmatiza muita gente no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, no estado de Rondônia nós temos entre 35 e 36 mil pessoas com epilepsia. Essas pessoas são identificadas que têm o problema? Sim, nós fizemos um levantamento há algum tempo atrás, acho que pode ter até aumentado, pela organização, nós temos os índices da Organização Mundial de Saúde e nós aplicamos esse índice nos postos de saúde, nos remédios, nos hospitais e fazemos uma estimativa. Então aqui está na faixa de 35 mil pessoas com epilepsia. Aqui que eu digo no estado de Rondônia. Então nós vamos debater esse tema, o que é epilepsia, o que causa epilepsia, os fatores de epilepsia, como é que se atende uma pessoa com epilepsia. Qualquer cidadão pode fazê-lo. É um exercício de cidadania, você pegar um cidadão desse aí na rua e dar um atendimento primário enquanto se manda para o médico. Então o policial tem que saber, o bombeiro tem que saber, nós como cidadão temos que saber. Então é altamente interessante esse debate. E nós estamos com essa programação em conjunto com a Secretaria de Saúde, Ministério Público, Secretaria de Saúde, com o objetivo de preparar os agentes comunitários de saúde, porque eles, na nossa visão, eles são multiplicadores. Então eles vão pegar esse material da epilepsia e levar para as linhas, levar para o agricultor, para as pessoas que estão distanciadas dos médicos e das informações. Esse é o objetivo do programa. Doutor Edmilson, como é que uma pessoa pode começar a identificar que a outra, o filho, ou o irmão, ou a irmã, ou a filha, tem o problema, tem a doença de epilepsia? Quais são os sintomas visíveis? Esse é um dado importantíssimo, é o que a gente chama, essa informação primeira, a gente chama clínica. Então, é a anamnese, quer dizer, é a informação. Você vê uma pessoa cair, debater, ela não está com febre, não tem intoxicação, não tem qualquer ferimento, não está gripado. Como é que a pessoa desmaiou? Então, essas informações são necessárias para levar para o neurologista, que é o médico adequado, mas se não tiver neurologista, leva para o clínico geral, para o psicólogo, para o psiquiatra, que eles são pessoas que também sabem trabalhar, porque é uma doença dos neurônios. Então, essas informações, e eu recomendo hoje, e inclusive a ASP aprovou, filmar. Então, o médico que tomar conhecimento dessas informações vai perguntar, já é a segunda vez, é a terceira? Porque a crise epilética ela é repetitiva, ela não dá só uma vez. Ela é uma doença hereditária? A pessoa já nasce com esse problema ou adquire depois? É muito pouco a epilepsia hereditária. Acontece. Digamos assim, um casal epilético tem 10 filhos, aí pode ser que nasça um. A grande causa da epilepsia chama-se o parto demorado. O parto demorado, a criança não recebe oxigenação suficiente no cérebro, lesiona os neurônios e a epilepsia já começa aí na infância. É a doença dos extremos, ou é na velhice ou na infância. A grande maioria na infância, exatamente, nós defendemos o parto normal, mas não pode ser tão normal a ponto de faltar oxigenação no cérebro da criança. O médico que está cuidando dessa parturiente, ele tem que ter uma sensibilidade, porque está na mão dele.
É ele que vai saber se está demorando muito ou pouco, ele tem que tomar uma providência para evitar que esse fato venha a ocorrer, ou seja, a falta de oxigenação no cérebro que causa lesões e, futuramente, a criança passa a ser uma pessoa com epilepsia. Doutor Edmilson, o que é a epilepsia na mulher, no idoso e na criança? Quais as diferenças que elas se apresentam? Olha, é muito grande, porque, na realidade, são doenças do neurônio, mas a repercussão, por exemplo, no caso da mulher, é diferente, porque ela tem o problema da gravidez. É uma gravidez de risco. Problema da menstruação. Problema da menstruação. Outro problema da mulher também. Então, o corpo feminino, ele é mais sensível. Então, ela sofre mais? Ela então? sofre mais, porque tem o problema de uma gravidez de risco. Nem todo remédio ela pode tomar. Tem o problema hormonal, que acontece todo mês, e isso tem repercussão nas crises epiléticas, e, inclusive, a criança pode falecer, pode nascer com problemas outros, né, se for o caso de uma mãe, por exemplo, que está tomando remédio. É complicado, é um parto realmente que merece uma atenção toda especial. E na criança, é também, apesar das epilepsias na infância, recebe até o nome de epilepsias benignas da infância. Na realidade, eu acho que benigno, para mim, é a saúde. Exatamente. Quando você precisa de remédio, aí a coisa não... Já está para o mal, né? É, mas nós tivemos uma fase na epilepsia, é a fase psicológica. A gente queria amenizar a doença, então os psicólogos foram dizendo que é condição neurológica, que é realmente, e colocou benigno, mas eu continuo dizendo que é uma doença grave. E na criança, a grande maioria dessas epilepsias, elas sofrem remissão espontânea ou medicamentosa. Então, fica curado, desde que tenha um bom acompanhamento, que é bom, quanto mais cedo cuidar, melhor. E tem que tomar medicação a vida toda ou não? Olha, nós temos epilepsias, mesmo, por exemplo, o médico o neurologista só considera a cura depois de 2 anos, por exemplo, fazendo cirurgia, ou tendo uma cura medicamentosa, ou uma remissão espontânea. Ainda assim, você tem que tomar remédio durante 2 anos para poder dizer que a pessoa está curada. Não é assim, vapt-vupt. Fez a cirurgia, ficou bom, você faz, continua tomando remédio. Houve uma remissão? Houve, mas continua com remédio. Porque nós temos uma epilepsia chamada refratária. Tem a refratária, eu quero que o senhor fale controle. Também da catomenial. É o nome certo esse? Epilepsia também. Catomenial. Depois eu quero que o senhor fale dessa também. Pois não, tá ok. Então, não, mas o senhor pode continuar falando. Continuar. Tá, tudo bem. Então, é o seguinte, a refratária é uma epilepsia que, essa refratária, mesmo você tomando remédio, fazendo cirurgia, as crises repetem. Aí vem aquela velha história da previdência, que nós vamos debater também, previdência social, né? E isso é um problema sério, porque é sempre negado os benefícios para as pessoas com epilepsia. E Por quê? Isso porque o conceito de deficiência não abrange a epilepsia. Então, abrange o conceito físico, mental e intelectual. Por exemplo, um defeito físico, uma visão. Isso faz com que essa epilepsia seja, vamos dizer assim, não seja considerado como deficiência. Mas nós temos já a jurisprudência, inclusive da Justiça Federal, dizendo que a epilepsia refratária, ou de difícil controle, que a pessoa mesmo tomando remédio, tem essas crises intensas e frequentes, às vezes 10, 15, vamos dizer, crises diárias, isso impede da pessoa trabalhar, não tem como a pessoa trabalhar. Aí nós temos conseguido, em jurisprudência, aquele benefício da prestação continuada, o famoso BPC. BPC. Agora vamos falar da epilepsia no idoso. Isso é muito interessante, porque no idoso é a fase, vamos dizer assim, nós temos a infância e temos infância e juventude, até os 12, né? E depois ela vai lá para o idoso. Então, o idoso é muito problemático, porque o idoso não pode levar queda. Então, e quando a crise vem, a pessoa normalmente, desmorona. Se for uma crise
atônica clônica, que a pessoa perde a consciência, aí para o idoso é um problema, porque a musculatura dele já está, vamos dizer assim, fragilizada, os ossos, uma queda pode dar um traumatismo craniano e pode chegar a óbito também. Então, agora, quais são as providências emergenciais no caso de um idoso que tem um ataque ali na sua frente? olha, esse é o que a gente chama o que fazer e o que não fazer. Exatamente. É o SOS chamado. O socorro primário da epilepsia é sempre o mesmo. Você coloca a pessoa de decúbito lateral direito ou esquerdo, você pega o decúbito lateral direito ou esquerdo, para quê? Para a baba. Coloca ele de banda, De assim, banda. traduzindo Então português. esse aqui é o nome bom. Coloca Isso, de ele banda. de banda. Coloca de banda, aí a baba vai escorrer pelo canto da boca. Se você tiver um lenço para passar e tirar aquela baba, exatamente que eles ficar de papo, vamos dizer assim, Isso, ele pode se asfixiar. ele pode se asfixiar. Então, coloca de lado, protege a cabeça, né, com, vamos dizer assim, um caderno, uma bolsa, para não ficar batendo a cabeça dele, porque pode trazer um traumatismo craniano. Aí, então, o que vai ocorrer? Você não mete, que isso é uma coisa terrível. Tem gente que mete a mão na boca para puxar a língua. Não é, aquilo é normal, a língua é um músculo. Passada a crise, ela volta para o lugar normal. Ele não se asfixia com a língua? língua? Não, de maneira alguma. Mas há esse mito. Essa lenda, esse mito. É um mito de que a pessoa vai morrer, não morre. Então, isso e também a baba não transmite a doença. Não transmite a doença, que é outro mito. Isso nós vamos debater lá. Essa história dessa epilepsia, no que diz respeito aos mitos e verdades, nós temos várias vertentes. Várias vertentes e coisa porque é uma doença muito estigmatizada pela Bíblia. Então, nós temos essas doenças bíblicas, como eu chamo, que é loucura, epilepsia e hanseníase. Isso, que antigamente era temos, lepra, né? É, a lepra. Então, nós temos 5.000 anos de história de estigma em si. As pessoas com epilepsia, eles eram considerados loucos. Você vê que na própria Bíblia, Jesus cura um epilético. Um pai leva um rapazola lá e Jesus vai e faz ali a cura, mas lá está escrito, não tem que é epilepsia, lá está chamando o rapaz de lunático. Jesus curou um lunático. Eu risquei lunático da minha Bíblia e botei uma pessoa com epilepsia, porque era considerado louco. Tem até um filme, não sei se você já assistiu, chamado Arnaldo dos Loucos. Na Idade Média, pegava os epiléticos, misturava com os loucos, botava no navio e jogava em alto mar para os tubarões comer. Então, tudo isso aí, o epilético vem sofrendo há muitos anos, aquela cirurgia de trepanação, furar um buraco na cabeça do epilético para os espíritos maus sair. Então, foi a primeira cirurgia da epilepsia, foi essa, trepanação, o nome, né? Até o nome é estranho. Nós tivemos um médico Galeno, que era um grego que morava em Roma, aí ele atinou bem. Quando ele diz, olha, a epilepsia é uma doença da cabeça. Aquela medicina antiga, né? Mas aí, então, sabe o que ele passou? Nós vamos torrar crânio de pessoas, fazer o pó para comer na hora do arroz. Quer dizer, na hora do almoço. Bota um pouco de pó de crânio. Isso durou não sei quantos mil anos. Agora, loucura. Agora vamos falar da epilepsia catamenial. O que é essa? Eu gostaria de debater esse assunto depois lá com os médicos, porque ele é mais difícil um pouco. Mas, a grosso modo, assim, o senhor teria só uma definição? Na realidade, tem pessoas que dizem que é só um ataque, né? E que a pessoa é uma síncope, quer dizer, é um negócio um pouco mais técnico. Eu gostaria de debater lá com os neurologistas. Com os neurologistas. Exatamente. Agora, o senhor acha que hoje, dentro da nossa sociedade, ainda existe muito preconceito com a pessoa que tem a epilepsia? Mas não tenha dúvida nenhuma. Esse é o grande tema. Essa música aqui está bem clara. Por isso eu digo, epilepsia sim, preconceito não. É um problema sério. Começa na escola, o bullying. Então, eu fiz outra música agora sobre esse tema. Epilepsia na escola, que está sendo musicada, uma letra que eu fiz, exatamente para combater o bullying. Olha, a maioria das pessoas com epilepsia abandona a escola. Ele tem problema de rendimento escolar. Nós temos uma epilepsia típica da sala de aula, que é a crise de ausência.
o professor não sabe, ele está dando aula, e o cara está desligado, e ele pensa que o aluno não quer nada e põe para fora, e não é nada disso, o cara está em crise de epilepsia. De epilepsia. E nós temos que preparar nossos professores, aliás, preparar a escola nossa, precisa ser preparada para lidar com esse tipo de pessoa. Então, nós temos esse tema, né? Porque abandonam a escola, aí, resultado, pessoas desqualificadas. Aí vai para onde? Vai para a borracharia, para a bicicletaria, limpar fundo de quintal, entendeu? E fica difícil. Aqui eu chamaria a atenção, inclusive, do Sistema S, para a gente tirar esse pessoal e dar um curso no SEBRAE, assim, uma noção de empreendedorismo, mesmo que seja vendendo picolé, vendendo pipoca, vendendo aqueles carrinhos de churrasquinho, mas eles não têm noção nenhuma de empreendedorismo, nem que seja dessas empresas assim. Eu acho que o Sistema S tem uma grande responsabilidade nesse momento, a gente trazer para cá também essa questão, debater com o Sistema S esse problema dessas pessoas, que pode desenvolver uma dessas profissões, como padeiro, e mesmo borracheiro, mas ter uma noção do que vai fazer com o que vai fazer. Exato. Doutor Edmilson, essa palestra e esse debate que vai haver na Câmara Municipal, quais são os principais pontos a serem abordados e trazidos para a comunidade que presta assistência médica na zona rural? Olha, o pessoal da assistência médica, o ponto vai ser o seguinte: nós vamos fazer um tema abrangente. Então, nós vamos ver o que é epilepsia, o conceito de epilepsia, as causas. Nós temos várias causas, por exemplo, a solitária. Provoca a epilepsia, né? O verme da solitária, tem gente que não sabe. E como é que faz, o que faz para evitar, né? Qual outra coisa corriqueira que causa epilepsia? A mais... queda, por exemplo. Dirigir embriagado. Você bate num poste, numa coisa, bate a cabeça. O AVC causa epilepsia. Vamos ver também os fatores de crises epiléticas. Que fator? Você já tem a epilepsia. Qual é o comportamento para você evitar? Você sabendo qual é o que vai lhe causar a crise, você pode evitar. Por exemplo, sono, altamente perigoso, perder muito sono. Essas luzes intermitentes de boate, altamente perigosa. Lá em Portugal, por exemplo, você vai para um local de diversão, tal, lá está escrita a placa chamando a atenção das pessoas com epilepsia, para ele ficar sabendo que aquele ambiente ali ele pode evitar, porque ele pode, na boate, ter uma crise terríveis, né? Então, esse tipo de debate. Aí vamos discutir os remédios. Eu vou trazendo para os médicos da região, os médicos psiquiatras, o psicólogo. Nós, graças a Deus, com muita luta, conseguimos no Ministério da Saúde um protocolo clínico e terapêutico da epilepsia. Então, esse é para o SUS. Então, lá nós temos os remédios que o governo é obrigado. Vamos também mostrar que Rondônia tem 2 leis de proteção e assistência às pessoas com epilepsia. Então, nós temos a Semana da Epilepsia, criada por lei, e temos um programa de proteção e assistência. Aliás, essa programação que nós estamos cumprindo é cumprindo a lei já. Então, Rondônia está bem adiantado. Outra informação que eu queria deixar aqui é que em Porto Velho tem a Casa de Apoio às Pessoas com Epilepsia. Fica ali perto do Cimetron, na Rua Canária, 1525. Dá uns 500 metros lá do Cimetron. Então, nós temos lá essa Casa de Apoio para receber as pessoas do interior. Por quê? Porque a maioria dos neurologistas estão na capital. Os equipamentos que fazem os exames, tomografia computadorizada, ressonância magnética, EEG. E estamos na luta aí para ver se a gente adquire o EEG Video, que faz a avaliação para a cirurgia. Então, tudo isso nós estamos na luta aí para melhorar a condição dessas pessoas em Rondônia. Doutor Edmilson José de Matos, eu lhe agradeço muito pela sua entrevista e queria só que o senhor finalizasse informando o horário e convidando a população para participar ali naquela Câmara. Pois não. Então, o encontro Epilepsia em Debate na Sociedade vai ser realizado amanhã, às 9 horas, na Câmara Municipal de Rolim de Moura,
é bom que se diga que também vai ter um certificado de 4 horas de trabalho, de 4 horas aulas. Então, é muito interessante para os universitários de enfermagem, da área de saúde, de medicina, comparecer, porque esse certificado, além de ele marcar a vida do universitário, ele vai contabilizar na grade curricular dele as horas, né? É muito importante. E estamos lá na Câmara, aguardando a população especificamente. Ou o público-alvo, como a gente disse no início, os agentes comunitários de saúde daqui de Rolim de Moura e dos municípios circunvizinhos. Mas não deixando de chamar também o público em geral. As pessoas com epilepsia e seus familiares é altamente importante. Para você ter uma ideia, o diagnóstico da epilepsia hoje o médico tem que dar em conjunto com a família. É recomendado hoje pela medicina que esse diagnóstico, você não pode chegar, você tem epilepsia, seu diagnóstico, não, chama a família, faz uma reunião bacana para que não vá assumir a terra dos pés da pessoa. Certo. Então, é um debate muito amplo, porque vem questões previdenciárias, vem questões, como você mencionou, de outros tipos de epilepsia, que aí, nessa hora aí, quando for a parte médica, eu passo a bola para o profissional da área. Para o profissional da área. Doutor Edmilson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui e esperamos que amanhã todos compareçam para esta palestra, este debate, e parabéns pelo seu trabalho, pela coordenação à frente desse trabalho, que é muito importante, que é um caso de saúde, não só no nosso município, no nosso estado, mas como em todo o país e em todo o mundo. Uma boa tarde para o senhor e muito obrigado. Obrigado também. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Tribuna Livre. Não saia daí que a gente volta já.